Olá, eu sou o professor Luciano Giampietri e na aula número 13 de Introdução à Programação continuaremos a falar sobre condicionais. Em particular, vamos falar da estrutura switch case para tratar um caso específico de ifs encadeados. Então, voltando ao nosso código de construção de casa, nós havíamos implementado uma função chamada valor que calculava o valor de uma construção dada pela multiplicação do valor do metro quadrado vezes a área que era passada como parâmetro. Nós vamos mudar um pouquinho o projeto da nossa casa, em particular da nossa piscina, considerando que a piscina pode ser construída com 4 tipos de materiais diferentes e cada um desses materiais tem um custo por metro quadrado diferente. Então, precisaremos implementar uma função específica para tratar o valor, aí, o custo da nossa piscina. É isso que apresentaremos agora. A nossa piscina, como eu comentei, poderá ser construída com 4 materiais diferentes. Vamos definir esses materiais como constantes, então essas constantes serão usadas para definir categorias. Então nós teremos um material chamado alvenaria, outro vinil, outro fibra e outro plástico. São constantes do tipo inteiro, cujo valor é respectivamente 0, 1, 2 ou 3. A nossa função valor da piscina, ela vai receber 2 parâmetros, a área da piscina e o tipo do material, e com base nesses 2 parâmetros ela vai retornar aí o valor da piscina dado pela multiplicação entre a área e o valor específico de cada material. Então, para cada material vai ter um valor específico, e o que essa função vai fazer inicialmente é verificar qual é o tipo de material. De acordo com o tipo de material, ele terá um valor diferente. Se for um tipo inválido passado como parâmetro, o valor vai ser definido como -1. E, por fim, a função retorna a área vezes o valor. Então, o código aqui temos uma sequência de ifs encadeados, de condicionais encadeados, que se o material for igual à alvenaria, se tiver valor 0, que representa a alvenaria, se a variável, se o parâmetro material tiver valor 0, o valor é 1.500. Se for vinil, 1.100, caso contrário, se for fibra, será 750, caso contrário, se for plástico, será 500. Caso contrário, se não for nenhum desses valores, se o parâmetro material não vale nem 0, nem 1, nem 2, nem 3, então o valor será definido como -1. Será atribuído o valor -1 para a nossa variável valor. Por fim, a função retorna o produto entre a área, que é um dos parâmetros, e o valor, que é essa variável que nós fizemos a atribuição dentro da função. Utilizar essas constantes com esses nomes, ao invés de simplesmente usar 0, 1, 2 ou 3, vai deixar o nosso código bem mais legível, porque é mais fácil entender que estamos falando de tipos de materiais do que simplesmente se houvesse 0, 1, 2 e 3, fora que a pessoa poderia esquecer em um dado trecho do código o que o 2 representa, se é fibra ou vinil, por exemplo. Essa sequência grande de ifs encadeados ou aninhados pode começar a deixar o código confuso, ainda mais se a gente tiver uma quantidade ainda maior de tipos. Existe uma alternativa para essa representação? Sim, é justamente esse o assunto da aula de hoje, que é o uso da estrutura switch case. Como que essa estrutura funciona? A gente usa o comando switch e aqui entre parênteses o nome de uma variável da qual iremos avaliar o valor dela. Então, seria no exemplo anterior a variável material. E daí a gente tem uma sequência de cases que justamente corresponde a verificações se o valor da variável corresponde ao valor que aparece na frente do case. Por exemplo, se a nossa variável material vale a alvenaria, daí executaremos um trecho de código, uma sequência de comandos, e por fim teremos esse comando, que é uma palavra reservada, chamado de break, indicando que, ok, se o nosso material era alvenaria, ou se essa variável tinha esse valor 1 aqui, executamos o que estamos chamando aqui de código 1, e em seguida saímos desse bloco de switch case. Caso contrário, se o valor não for igual ao valor 1, se o valor da variável for igual ao valor 2, vamos executar esse trecho do código, e o break vai sair do código, e assim por diante. E por fim, temos essa palavra reservada chamada de default,
que vai indicar o código que deve ser executado caso não tenha, né, acontecido nenhum desses cases aqui seguidos pelos breaks. Então, se a variável não tinha nenhum desses valores, então é executado esse código padrão aqui no final do bloco switch case. Isso corresponde, né, essa estrutura da forma que foi implementada aqui, corresponde a essa sequência de ifs e elses encadeados, né, que seria se a variável tem valor igual a valor 1, execute o código 1. Caso contrário, se for igual ao valor 2, execute o código 2. Caso contrário, assim por diante, até o enésimo valor. E caso contrário, né, se o valor da variável não era igual a nenhum dos valores passados, então execute o código padrão. Então, colocando isso dentro do nosso código, o que nós temos? Né? Nós tínhamos aqui do lado esquerdo o código original, né, com os ifs e elses encadeados, e do lado direito o bloco switch case. Então, o switch, aqui dentro, entre parênteses, o nome da variável que estamos avaliando, que como foi comentado, será a variável material, case alvenaria. Né? Caso o material tenha valor igual à alvenaria, então o valor vai ser 1500 break. Se for igual a vinil, o valor receberá 1100 break. Se for igual a fibra, receberá 750, e executaremos o break em seguida. Se for plástico, o valor receberá 500 break. Caso contrário, né, se o valor da variável material, né, se o conteúdo da variável material não for nenhum desses 4 valores, então a variável valor vai receber menos 1. E por fim, retornamos a multiplicação da área pelo valor da variável valor, né, que tem o valor do metro quadrado aí do nosso material. Ou menos 1, se o material não existir. Então, como que funciona o switch case? Né? Ele testa a variável, no caso aqui material, contra todos os valores, né? Um de cada vez aqui de cima para baixo. Se o valor dela não estiver listado, ativa o código in default. Né? Testa contra a alvenaria, se não for, vai para testa, verifica se o valor da variável material é igual a vinil. Se não for, verifica se é igual a fibra. Se não for, verifica se é igual a plástico. Se não, executa o código aqui do default. Default é opcional, então a gente poderia ter um código sem ter o default. Então, se o nosso material não correspondesse a nenhum dos cases, simplesmente não executaria nada, né? Não faria nenhuma atribuição nesse exemplo dentro do bloco. Ele faria os testes, verificaria que não existe, que o material passado não corresponde a nenhum dos materiais que estão nos nossos 4 cases aqui, e continuaria o código aqui fora a execução do código fora do switch case. E o break, para que serve? Né? O break ele serve para dizer que a gente terminou esse trecho da execução do switch case. Ao ser executado, o código, após o break, ele continua a execução depois aqui do final do bloco switch case. Então, se o material valer a alvenaria, faz a atribuição do valor 1500 e continua a execução aqui fora do bloco switch case. Se o material for igual a vinil, faz a atribuição igual a 1100 e daí continua a execução aqui depois do final do bloco do switch case. O que acontece se a gente tirar esse break? A execução do nosso código vai retornar menos 100, né? Aqui a gente tem a função main chamando a função valor piscina, passando como parâmetro 100 como área e a alvenaria como material. Por que está retornando 1100? Porque o nosso switch case verificará que o material é igual à alvenaria, então a variável valor vai receber 1500, mas por não termos mais o break, ele continua executando os próximos comandos. Ele não faz mais os testes, né, dos cases, mas executa os comandos. Então, fará a atribuição 1100, fará a atribuição 750, fará a atribuição 500 e fará a atribuição menos 1. Então, a variável valor terminará o switch case valendo menos 1. Menos 1 vai ser multiplicado pela área que vale 100 e o resultado final vai ser menos 100. Então, né, conforme foi comentado, já que o parâmetro era igual à alvenaria, fará a atribuição 1500 e em seguida fará todas as outras atribuições, terminando com a atribuição de menos 1. E o menos 1 será multiplicado pela área, que vale 100. Né? Os cases aqui no nosso switch case, ele define o ponto de entrada dentro do bloco. Quer dizer, quando
o valor da nossa variável, no caso aqui material, for igual ao do case, ele começa a execução daqueles comandos, né, dos códigos que estão no respectivo case. Só que dele, se não houver break, ele vai executar todos os códigos dali em diante. Ele então serve só como um ponto de entrada, mas não como um ponto de saída, né, para dizer que é só os comandos daquele bloco, daquele case que devem ser executados. Para que isso aconteça, a gente precisa do break. O default, como foi comentado, também é opcional. O que acontece se a gente tirar o default? Em particular, aqui eu não só tirei o default, mas também tirei o último break, porque não faz sentido ter um break ali no plástico, porque já é o último case, né? Então, tendo ou não um break depois de plástico, o resultado da execução é a mesma. O que mudou de fato é não ter o default. Se compilarmos, tentarmos compilar esse código, ele vai compilar sim, porque o break não é obrigatório, mas a gente vai cair numa condição potencialmente complicada, porque não estamos mais tratando valor inválido para valor. Então, a variável valor foi criada aqui sem uma atribuição inicial, e se o material tiver um valor válido, né, alvenaria, vinil, fibra ou plástico, faremos uma atribuição na variável valor. Caso contrário, não faremos atribuição nenhuma. Então, a variável vai chegar aqui no final da execução do switch case sem ter um valor atribuído. Como que isso funciona na linguagem C? Na linguagem C não tem uma atribuição prévia de valores para as variáveis que estamos declarando aí dentro das nossas funções. Então, a gente cria essa variável e a memória que é reservada para ela sempre vai ter zeros e uns, e ela não é zerada, né? Não é colocado um conjunto de zeros, por exemplo, nessa memória, quando a gente aloca memória para uma variável. Ela continua com a memória que estava lá. Então, se por acaso já tivesse um conjunto de zeros e uns lá, é esse o valor que vai estar dentro da nossa variável. Então, a gente não deve fazer isso, né? A gente tem que garantir que a variável vai ter um valor que a gente saiba qual é. Como que a gente poderia consertar isso, né, evitar um problema, inicializando a variável valor aqui no começo da nossa função valor da piscina. Se nós colocarmos o valor igual a zero e executarmos o nosso código, se o código for executado para um valor inválido, ele vai retornar zero. Por quê? Ele não vai tratar o menos 1, né? Não tem um menos 1 para ser tratado. Obviamente, se for executado com um valor válido, como é o exemplo que está aqui, né, com a alvenaria, vai valer 1.500, 1.500 vezes 100 vai retornar 150 mil, e que é um valor válido e não vai ter problema nenhum. Porém, se for passado, por exemplo, 30 como tipo de material, o valor vai iniciar valendo zero, o tipo do material não é nenhum dos tipos válidos, vai terminar valendo zero, então vai ser 0 vezes 100, o resultado da execução será zero. Então, o menos 1, né, o valor negativo, e o tipo de material inválido não está sendo tratado no nosso código. Então, potencialmente, seria melhor a gente inicializar a variável valor com menos 1, indicando justamente um valor inválido. Com isso, o nosso problema estaria resolvido. Além disso, nós podemos também reestruturar esse código para ele ficar ainda mais enxuto. Por quê? Porque da maneira que esse código está operando, o que ele faz? Né? Ele, para cada case nosso, né, para cada valor possível aqui para material, a gente faz uma atribuição para valor, e essa atribuição é feita só para a gente fazer essa multiplicação, esse produto aqui da área vezes o valor. Então, ao invés disso, nós poderíamos, para cada case, já fazer essa multiplicação e já retornar o resultado final. Então, poderíamos trocar esse código por esse código mais enxuto, que, para cada um dos valores de material válidos, né, alvenaria, vinil, fibra ou plástico, já retornamos a área vezes o valor do respectivo material. E, caso contrário, aqui no default, né, se o material passado não for nenhum desses quatro, retornamos menos 1. O interessante aqui é que, de fato, a resposta final vai ser menos 1 se não tiver sendo passado um material válido, que é o que a gente já tinha convencionado como resposta inválida aqui dentro do nosso código. Então, era isso aqui, a apresentação da estrutura de switch case, que serve para substituir, né,
aqueles casos específicos de ifs encadeados. Muito obrigado por terem assistido essa aula. Nos vemos na próxima aula.